O que você faz para Deus? E aí galera, como vocês estão? Estão tudo na paz? Estão tudo na bênção de Deus? Então tá tudo certo. Hoje eu vim falar sobre um assunto são vários assuntos em um só, mas tudo vai chegar ao mesmo rumo, que é para responder essa pergunta que eu acabei de fazer. O que você faz para Deus? Bom, se você está num processo assim como eu, está num aprendizado todos os dias, você já se perguntou ou tem se perguntado como ouvir a voz de Deus? Como eu vou fazer as coisas de Deus? Porque assim, a gente tem sempre escolhas na vida, eu já falei e enfatizei bem isso, que tudo são escolhas. Então, tipo, numa decisão, vamos supor uma situação. Alguém te chamou pra sair, pra ir numa festa. Só que uma festa assim que não vai ter bebida, não vai ter nada. Enfim, não é uma festa do mundão. Mas, naquele dia você tem, sei lá, uma coisa na igreja, uma vigília e tal. O que você faria? Bom, o primeiro passo a se fazer é pedir orientação para Deus, que é Ele que sabe de tudo. Só que vai que Ele te diz para não ir à festa. E a festa é muito legal, você quer muito ir. Como ouvir a voz de Deus? Deus falou, você ouviu. Ouvir é fácil, mas tem muito mais do que só ouvir a palavra de Deus. A gente precisa também fazer o que a voz de Deus está falando. Um bom exemplo disso é uma história bíblica bem legal e que eu vou contar para vocês agora. Bom, acho que todo mundo conhece a história de Moisés e de como ele tirou todo o povo do Egito lá e passou tanto tempo no deserto para levar o povo para a Terra Prometida. E nesse caminho, no meio da jornada, Moisés morreu. E quem era discípulo de Moisés? Era Josué. Josué, ele então ele foi ensinado por Moisés. Tinha o mesmo firmamento de Moisés, os mesmos ensinamentos que Moisés teve. Porque ele foi discípulo de Moisés, então ele aprendeu com Moisés. Enfim, e aí ele terminou a missão de Moisés, que era levar o povo para a Terra Prometida. E no final, quando eles chegaram lá, eles tiveram que fazer mais uma coisa, que eu vou ler agora para vocês. Está lá em Josué 5, a partir do versículo 2 até o versículo 15. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no Monte dos Prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, passou-se 40 anos desde que o povo do Egito saiu e passou o tempo no deserto. Então, nesses 40 anos, morreu gente, nasceu gente, e esse povo que nasceu ainda não havia sido circuncidado. Mas espera aí, Gustavo, o que é ser circuncidado? Bom, a circuncisão era um ritual que faziam naquela época. E ainda fazem, o povo judeu ainda faz. Era um ritual onde a pessoa, quando ela se comprometia com as coisas de Deus, a fazer o que é certo, era uma forma de diferenciação, de diferenciar o povo que temia a Deus, que seguia a Deus, do povo que não seguia a Deus. Então isso era uma prática. E hoje ainda é feito lá pelos judeus como esse intuito, e é meio que uma cirurgia. Então era doloroso, mas assim, valia a pena, entendeu? Era uma ordenança de Deus. Não naquela época era uma ordenança de Deus, mas depois no Novo Testamento isso mudou. Mas vamos continuar aqui na história. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha lhe jurado que não havia de deixar vir a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, até aqui, o que aconteceu?
Josué obedeceu e circuncidou aqueles que ainda não estavam circuncidados. E eles, para se recuperar, porque era um processo doloroso e tal, ficaram num lugar que foi chamado de Gilgal por uns dias. E lá eles comemoraram a Páscoa, né, a festa do pão. E aí vou continuar. E comeram no trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas. No mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, chegando à terra prometida, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então aqui, o que a gente pode ver? Josué teve uma missão e a cumpriu, da forma que Deus mandou. E aí ele chegando à terra prometida, veio um anjo e ele veio e se prostrou e adorou a Deus, disse, e fez isso. E ele fez uma pergunta ao anjo: O que o Senhor quer do teu servo? Então ele perguntou o que Deus quer dele, o que Deus queria dele. E às vezes é isso que a gente tem que se perguntar. O que Deus quer de nós? Se põe de novo na situação da festa e do compromisso na igreja. O que Deus queria da gente? Às vezes a gente faltar essa festa é um sacrifício que Deus está esperando de você. É uma mortificação que Deus está esperando de você. Porque, gente, a vida com Deus não é fácil. Deus mesmo não disse que seria fácil. A palavra diz que não ia ser fácil. Mas seria uma vida de renúncia. E é isso que a gente tem que viver, uma vida de renúncia. Porque às vezes a gente acha que aquela coisa é a última oportunidade da vida, que é aquilo que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer aquilo e tem que faltar o culto por causa disso. Eu não vou poder ir nisso porque surgiu uma oportunidade boa que não sei o que. Gente, vamos parar de ser medrosos? Vamos supor, outra situação. Eu tenho uma prova na faculdade e essa prova pode me dar uma bolsa de estudos na faculdade de graça. Mas no mesmo dia, eu tenho um grande compromisso na igreja. E eu não poderia faltar. E eu acho que essa seria a última oportunidade, que isso eu poderia... Se eu não for, eu vou estar perdendo uma grande oportunidade, eu posso ganhar a bolsa lá, e se eu não for, não vou ganhar. Tá, mas por que eu estou tendo medo se Deus dá tudo perfeito pra mim? Se eu posso confiar nas coisas de Deus, Ele me dá a melhor coisa do mundo, a melhor coisa que Ele sempre preparou desde antes do meu nascimento, por que eu quero atropelar as coisas? Às vezes a gente sempre tende a fazer isso, buscar atalhos. A gente não precisa buscar atalhos. Deus tem o caminho certo, mesmo que pareça ser mais longe, mesmo que pareça ser mais árduo, é o caminho que Deus escolheu para você. Nesse meio caminho você vai ser circuncidado, nesse caminho você vai aprender. Se você pegar um atalho, você não vai aprender, você vai atropelar as coisas de Deus e talvez nem chegar no seu destino. Você acha que será mais perto, mas vai ser muito mais longe e vai dar muito mais prejuízo do que se você tivesse ouvido a voz de Deus. Então, galera, o que a gente pode concluir? Ouvir a voz de Deus é fácil. Difícil é você fazer o que Deus manda. Porque é muito difícil a gente desistir de uma coisa que a gente acha que vai ser bom pra gente, pra fazer as coisas de Deus, pra ouvir o que Deus tá mandando. Porque, bom, às vezes a gente quer sair, às vezes a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas não é o que Deus quer. Gente, mas o que a gente pode usar como ferramenta é confiar. Confiar e deixar de ter medo. Porque confia nas coisas que Deus vai te dar. Deus te dá tudo perfeito. Deus me deu tudo perfeito e está me dando todos os dias. Então eu tenho que confiar. Porque se eu estou perdendo essa oportunidade é porque Deus tem uma porta muito melhor lá na frente. Uma oportunidade muito melhor lá na frente. Então é só confiar e parar de ter medo. Então vamos parar de ser medrosos. Outra hashtag, será? Tô sentindo uma hashtag vindo por aí. A hashtag bora confiar. Vamos confiar, cara. Basta a gente confiar, a gente ouve o que Deus diz, mas tem medo de fazer aquilo. A gente acha que o que a gente acha é melhor e tudo, mas se Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele te conhece de cima a baixo, de cabo a rabo, como que Ele não vai saber o melhor pra você? Pensa nisso e tenta escolher melhor.
Mesmo que isso vai te custar uma noite com seus amigos, ou sei lá, custar uma diversão que você acha que vai ser melhor, confia nas coisas de Deus e vê se não vai compensar no final as coisas você ter obedecido a Ele. Gente, dê uma força pra gente nas redes sociais, compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, chama mais amigos pra ponte, porque essa ponte precisa ser cheia, gente, precisa ser cheia e ter mais multiplicadores. Então se você é uma pessoa que gosta desse canal, que curte, que segue as coisas de Deus, compartilhe com seu amigo. Às vezes você acha que ele está precisando de uma palavra assim, ou você acha que ele ouvindo isso vai ensinar o discípulo dele melhor. Não sei, gente, mas compartilhe. Não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de fazer as coisas para Deus. Não é para mim que você está fazendo isso quando você compartilha. Você está multiplicando a palavra de Deus. E então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais, gente. Falou, fiquem na paz e até o próximo sábado.